Meus irmãos, graça e paz, espero que todos vocês estejam debaixo da graça de Deus. Vamos dar início a vamos dar prosseguimento a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde a gente faz aquele panorama a respeito do Antigo Testamento, para a gente conseguir localizar onde é que se encaixa cada livro do Antigo Testamento. Da última vez que nós tivemos um encontro presencial no templo, falei com os irmãos que a gente ia estudar as leis, né? As leis que teriam sido dadas por Deus, que foram dadas por Deus a Moisés, e por essas leis o povo de Israel se regeria, né? Se organizaria, viveria através delas, de maneira a agradar a Deus, o Deus que os livrou do Egito. E eu notei que, realmente, compilar essas 613 leis é um trabalho, de fato, grandioso, porque alguns deles, inclusive, vão gerar aquela pergunta, poxa, mas por que isso? E eu deixei bem claro lá no tempo que diversas leis que foram dadas àquele povo, até por conta do contexto, faria mais sentido para o povo daquela época, né? Caberia, então, a todo judeu, desde então, guardar a lei, mesmo não sabendo o porquê da lei ter sido dada daquela forma. Ok? Já comentei com os irmãos no templo também, a maior parte dos judeus entende que as 613 leis, e não apenas os 10 mandamentos, mas os 613 mandamentos constantes da lei de Moisés, elas são aplicáveis apenas aos judeus. Os não-judeus ou gentios ficariam por conta das leis dadas, né, as ordens que Deus deu a Noé. Então, seriam as leis noéticas ou leis noaicas. Seriam 7 regras, mas isso não consta do texto bíblico, consta apenas a tradição deles, né, dos próprios judeus. Entendem eles, então, que a Torá seria algo típico da aliança de Deus com o povo de Israel. Eu ainda pretendo, sim, compilar todas essas leis, né, todas essas regras, e expô-las todas a vocês, porque normalmente a gente escuta dizer, principalmente quando a gente vai estudar o Novo Testamento e vê que a salvação nunca foi pelos méritos através da lei, a gente costuma só pensar na lei como um sistema de punição. Lógico, tem punição, assim como no Novo Testamento existe, né, a punição que passa a ser de caráter eterno para aquele que nega as verdades do Evangelho, né? Seja ela a destruição eterna no sentido de desaparecer para quem é mortalista, né? Ou para quem pensa na sobrevivência da alma, e nós, da Igreja Batista Irmão, pensamos dessa forma, né? A alma sobrevive à morte do corpo, ela é indestrutível, e por isso, quando a Bíblia no Novo Testamento fala em castigo eterno, seria uma punição de, sim, sofrimento eterno, que não era nem destinado para os seres humanos, era para Satanás e seus anjos, em virtude da sua desobediência. E, dessa forma, quando o ser humano deixa de se arrepender diante do convite de Cristo, né, o convite do Salvador, ele, então, se associa a Satanás e passa a ser um partícipe das punições que são destinadas a ele. Então, eu vou rever com vocês parte da última aula, vou dar um prosseguimento, nós vamos analisar da vida de Moisés, um pouco da vida de Josué, porque embora a contribuição de Josué seja muito grande para o estabelecimento do povo de Israel no território de Canaã, para ser um país que seria, então, Israel, mas ainda assim os detalhes do livro são, o que chama atenção é muito curto, né? O resto são descrições de batalhas. A gente passa também por Juízes, que é um período de ajuste dentro do território, né? E aí depois eu vou sim analisar com vocês as leis. Ainda estou pensando, né? Ainda estou concatenando as ideias aqui, se a gente trata das leis por assunto ou se a gente vai abordando as leis conforme elas vão aparecendo no Pentateuco, né? Como eu disse, algumas delas não fazem o menor sentido para nós compreendermos hoje, né? A distância temporal e cultural é muito grande. Lembrando que essas leis foram dadas para o povo quando eles ainda estavam no deserto. Então, algumas coisas deveriam ser realizadas só ali no deserto, algumas coisas deveriam ser realizadas assim que entrassem no país. E para nós, na mente dos anos 2010, 2020, é complicado compreendermos o contexto disso, mas ainda assim é útil a gente estudar essas coisas, e eu vou pedir a vocês paciência quando a gente for estudar as leis, né, as normas integrantes da Torá ou da lei que Deus deu a Moisés. Vou compartilhar com os irmãos, então, aqui
a tela para a gente poder rever as coisas das últimas aulas aí e, em breve, entrarmos na análise, né, pelo menos no conhecimento das leis que Deus deu a Moisés. Sigamos, então, para o compartilhamento aqui da apresentação com vocês. Na última aula, a gente deparou com esse momento da vida de José, onde José é um filho mais novo da família de 10 irmãos, e isso aí está em Gênesis 37. Ele tem visões, isso aí a gente falou, a gente comentou no templo lá, isso aí. Ele tem visões onde ele claramente, inclusive é mal recebido, a ideia dele é mal recebida até pelos pais dele, né? Ele vê feixes se curvando diante do dele, estrelas se curvando diante da sua, inclusive o sol e a lua representando a mãe e o pai de José. E isso gera ciúmes, né? Gera ciúmes, então, nos irmãos de José, que acabam por vendê-lo aos midianitas. Os midianitas o vendem para os egípcios. Isso está aí ao longo do capítulo 37 de Gênesis. Um general, né, um líder da guarda, um chefe da guarda egípcia, toma o José para poder trabalhar na casa dele, e José era aquele camarada que tinha as mãos abençoadas. O que ele punha a mão, a coisa prosperava, a coisa dava certo. Isso aí a gente vê ao longo da história de José, né? E ele, então, é levado para trabalhar dentro da casa do general de nome Potifar. Acontece que a esposa do Potifar acha o rapaz muito bonito, acha o rapaz interessante e tenta seduzi-lo. Você pode observar nessa imagem aí que ele refuga e ela o puxa pelas roupas. De acordo com o texto bíblico, lá em Gênesis 39, ele foge de uma dessas tentativas de sedução da esposa do Potifar e a capa fica para trás. E ela usa isso como prova de que ele realmente esteve nos aposentos dela e tentou estuprá-la. Isso torna-se um motivo de prisão para o José, que fica 2 anos na cadeia por conta disso. Lá na cadeia, a gente tem a narrativa aí em Gênesis 40 da prisão não só de José, mas também de um copeiro e de um padeiro. O José, lá na cadeia também, se torna um camarada muito, muito correto, né? E as mãos dele continuam sendo abençoadas por Deus, de modo que o que ele pega para fazer fica bem feito, prospera, dá certo, e ele passa a ter a confiança do carcereiro para ser o líder, então, né? Para poder organizar internamente as coisas dentro da prisão. E nesse caso aí, a partir de Gênesis 40, que a gente vê a prisão de um copeiro e de um padeiro, eles têm um sonho, né? Cada um deles tem um sonho. O copeiro tem um sonho onde ele volta a espremer uvas dentro de um copo e entrega na mão do rei. O padeiro tem um sonho onde ele está com um cesto de pães na cabeça e os abutres, né, as aves do céu, comem dos pães que estão na sua cabeça. E cada sonho desse tem um significado. É que o copeiro ia se dar bem, ia ser restituído no seu trabalho, e o padeiro ia se dar mal, ia ser morto, né? E isso se cumpre. O padeiro é restituído à sua função antiga, trabalhando na corte do rei novamente, mas ele se esquece, né, de falar bem do José lá para o rei, para o faraó. Né? E isso custa, então, 2 anos de prisão, de esquecimento para José lá na cadeia. Mas, quando chegamos em Gênesis 40, na verdade, quando a gente chega em Gênesis 41, o faraó também tem sonhos, e aí o copeiro se lembra que quando ele estava na cadeia tinha um camarada lá que tinha dom de interpretar sonhos, e era o José. O José interpreta os sonhos do faraó, que se você ler aí ao longo dos capítulos seguintes, faz referência a um tempo de fome em toda aquela região, e só o Egito teria alimentos para poder dar suporte ao restante do mundo. Em virtude disso aí, o José é levado à presença do faraó, ensina ao faraó, dá sugestões ao faraó de como fazer gestão disso tudo. Aquilo agrada ao faraó, que o coloca como 02, né, o segundo homem mais importante em todo o Egito, para poder gerenciar, para poder organizar todo esse sistema de coleta de alimentos, de estocagem de alimentos, para poder ser o celeiro do mundo nos próximos anos de fome. Né? É isso que a gente verifica aí.
Nas próximas imagens, a gente vê que o José se torna um homem de fato poderoso no Egito, passa a ser um homem que faz a contabilidade de todo o alimento que sai, e um belo dia ele encontra os seus irmãos, já bem mais velhos, lógico, né? Ele também mais velho, mais maduro. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem, né? Já tinha até o irmão mais novo, Benjamim, que foi a rapa do tacho, como a gente costuma dizer na linguagem mineira, né? no sotaque mineiro, na gíria mineira aí. E a gente vê nessa imagem um momento onde, na linguagem também mais moderna, o José dá uma trollada nos seus irmãos, né? Ele deixa até os irmãos levarem alimentos para casa, mas ele esconde um artifício de uma taça, né, de ouro dentro da comida, dentro dos cereais, e isso é um subterfúgio para poder dominar os irmãos dele, mas dominar no bom sentido. Ele queria que os irmãos ficassem com o sentimento de dever, né, sendo devedores para o José por terem feito algo de errado. Todos eles juram de pé junto que ninguém furtou nada do Egito, mas aí o irmão mais novo tem que ficar para trás, né? E ele só seria devolvido se o restante dos irmãos fossem à terra natal e buscassem o pai para poder apresentar para o José. Então, o que acontece lá na frente? A gente vai vendo no final do capítulo do livro de Gênesis, volta o pai Jacó, né, o pai desses 12 irmãos aí, volta o Jacó para conhecer o Egito, para se estabelecer no Egito e ter contato com o José, e o faraó, inclusive, lá no capítulo 47, dá boas-vindas para Jacó, dá boas-vindas para todos os irmãos, as 70 pessoas que desceram lá de Canaã, né, para o Egito, se estabelecem um estado do Egito lá e ficam tranquilos lá. É um povo que mora sozinho, é um povo que mora afastado do restante da comunidade, é um povo próspero, né, um povo agricultor, pecuarista, né, mexe com plantas, mexe com gado, e é isso aí, deixa esse povo quieto lá, eles não atrapalham a gente em nada aqui, isso é para poder agradecer, fazer um bem à família do José, que tanto nos ajudou aqui no Egito. O problema é que termina o livro de Gênesis, a gente ingressa no livro de Êxodo, e um faraó que nunca ouviu falar da história do José acaba não tendo contato, acaba não conhecendo e aí se esquece de todo o bem que um hebreu teria feito ao povo egípcio. Aí a gente tem, então, a narrativa de Gênesis e Jó, né? Jó a gente não trabalhou aí na escola bíblica dominical, mas alguns estudiosos dizem que Jó é um livro tão antigo quanto Gênesis, né? Talvez escrito também pelo próprio Moisés. Quando a gente passa adiante, então, quando a gente vai estudar a vida de Moisés, que começa no livro de Êxodo, a gente vê que tem uma certa semelhança entre o início da vida de Moisés e o início da vida de Jesus. Antes que o menino já nasce perseguido, né? Já corre riscos assim que nasce, a filha do faraó resgata esse menino aí no capítulo 2, no meio das águas, e por isso o nome Moisés, né, das águas o tirei, e a narrativa da infância dele é muito curta, né? Dentro do próprio capítulo 2 já se fala a respeito dele como um adulto, e ele como adulto, já sabendo ser um hebreu, ele resolve socorrer um hebreu, é isso que você vê na imagem aí, ele resolve socorrer um hebreu escravo que estava sendo maltratado por um egípcio, né? Um ex-ator egípcio, e mata esse egípcio e o enterra na areia. Lógico que isso não fica escondido, né? O Moisés é então perseguido, corre para o deserto, foge para o deserto, onde ele assassa um arbusto que pega fogo e não se queima, né? É interessante isso, ele vê fogo no arbusto e o arbusto não se queima, e ele, com essa experiência que ele teve aí no meio da sua fuga, ele, na verdade, foi chamado por Deus, né, foi incumbido de uma função extremamente séria, extremamente importante no meio do povo hebreu. Teria que liderar o povo na saída do Egito, né, como resposta de Deus aos clamores do povo, e conduzi-los até a terra prometida, a Canaã, aquela terra a que Deus tinha prometido dar lá para Abraão, né, o patriarca de todo esse povo aí.
né? Esse seria o camarada que lideraria o povo na saída do Egito até entregá-los na terra prometida. Tá? Esse momento do encontro aí você vê em Êxodo 3, quando o Moisés, então, tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, ok? Não está descrito aqui nessas imagens, não coloquei imagens aqui para vocês, mas Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos diversas pragas, porque aqui Deus comissiona o Moisés a tirar o povo do Egito e ele tem que ir lá e pedir o faraó, tem que chegar no presidente da república, né? No caso lá o faraó, e dizer para ele que o povo que agora é escravo, esse povo que movimenta toda a economia do país, tem que ser liberado, tem que deixar esse povo partir, né? A gente vê, você pode ler isso aí ao longo do livro de Êxodo, você vê até o capítulo 12, mais ou menos, você vê uma reticência aí por parte do faraó, que se nega a deixar o povo partir. 10 pragas, então, são jogadas, né, são permitidas por Deus no meio apenas dos egípcios, até que na última praga, a morte do filho primogênito, isso aí doeu demais no coração de todos os egípcios e principalmente de Faraó, que resolve ter esse povo mais longe dele possível, né? E manda esse povo embora, expulsa esse povo às pressas, é estabelecido, então, uma das festas mais importantes do povo hebreu e que os cristãos associaram isso com outro significado, né? Para o povo hebreu, a Páscoa, então, é estabelecida como lembrança do dia da fuga, do dia da libertação do Egito. Embora para nós também isso signifique libertação do pecado, mas a nossa Páscoa tem mais a ver com a ressurreição de Cristo e como isso tem a ver com a nossa libertação do pecado, né? Isso, então, que você vê as 10 pragas em Êxodo 7 até Êxodo 12. Né? O povo vai para o Egito, no meio do caminho, o coração do faraó endurece de novo, e ele que tinha liberado esse povo para poder, então, ir embora do Egito, agora ele resolve matar esse povo no meio do deserto. E Deus, aí no capítulo 14, especificamente nos versículos 21 e 22, dá ordem a Moisés para que ele toque com a vara no mar, e o mar vai se abrir para o povo atravessar o mar com pés secos. Tá? Isso a gente comentou lá no templo, o irmão Daniel até se lembrou muito bem que são os ventos, né, que Deus envia que abrem o mar em duas partes. Né? Agora, que força é essa do vento que separa o mar em dois paredões de água para o povo passar no meio? Que vento é esse que seca o chão e não levanta ninguém do chão? É isso que a gente chama de sobrenaturalismo, são questões que estão acima da capacidade da natureza produzir. Né? Vento que seca o chão, que abre as paredes do mar, né? E esse evento não aconteceu uma vez só na Bíblia, né? Tem mais para frente aí uma situação em que o Rio Jordão é aberto também no meio, em virtude de ventos, e nenhuma pessoa é tirada do chão, não é um redemoinho que arranca o povo do chão. Bem lembrado aí, irmão Daniel, isso aí acaba que chama bastante atenção, uma questão sobrenatural, que deveria ter feito os perseguidores egípcios ter medo, mas não é isso que acontece. Eles entram no meio do mar aberto para poder perseguir e matar os hebreus. Logicamente, você sabe da história, o mar se fecha, o povo avança em direção ao Sinai. O povo é liberto, então. Quando chega no Monte Sinai, 3 meses de caminhada depois, Deus chama o povo para fazer uma aliança. Isso aí está lá em Êxodo 19, especificamente no versículo 6. Deus resolve chamar o povo para uma conversa e falar o seguinte aí: vocês já viram tudo que eu fiz por vocês para tirar vocês do Egito. Acho que já existem provas o suficiente de que eu sou diferente dos deuses que vocês conheceram no Egito. Eu sou o único e verdadeiro Deus, e eu quero saber se vocês vão fazer uma aliança comigo, eu serei o único Deus de vocês, vocês serão o meu povo. O povo morre de medo, manda Moisés representá-los, né? Então, por isso, Moisés fica sendo um representante de Deus, a boca de Deus para o povo e o representante do povo diante de Deus. E aqui nós temos um conceito interessante, pessoal. No sentido do homem falar com Deus, quando você precisa de um intermediário, esse camarada passa a ser um sacerdote. Então, o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus.
Quando Deus vai falar com o povo, então nós temos um outro sentido, é Deus falando com o povo, né? Um outro vetor, a seta muda de lado, né? Então, quando Deus quer falar com o povo e usa um intermediário, né? Esse intermediário que Deus usa para falar com o povo passa a ser um profeta, tá bom? E é interessante esse conhecimento, porque no Novo Testamento nós temos Jesus apresentado tanto como sumo sacerdote, que é aquele que vai representar o povo pecador diante de um Deus puro, quanto aquele que vai ser o profeta de Deus e vai ser a boca de Deus falando com o povo, tá? Esse é um conceito importante da gente conhecer. Moisés também, então, fazia tanto a função de um sacerdote nesse primeiro momento, quanto de profeta, né, no sentido de ser a boca de Deus para o povo. Sigamos, então. Quando Moisés está lá em cima recebendo as leis de Deus, inclusive o que você vê na mão dele aí, são as tábuas que contêm os 10 principais mandamentos, lembrando que eu falei com vocês, de acordo com a tradição judaica, não são apenas 10, mas 613 mandamentos que o povo tem que cumprir. Lá em cima ainda Deus pega e fala, né, com Moisés, desce porque o teu povo já se corrompeu. Chegando lá embaixo, o Moisés percebe que o povo já tinha se envolvido numa adoração idólatra. Há quem diga, você sabe, né, o caso do bezerro de ouro, que está aí no canto direito da imagem aí, o Arão, o irmão do Moisés, foi convencido pelos moradores, pela liderança, a construir uma imagem, né, de escultura para que eles pudessem continuar exercendo as suas atividades de adoração. E o Moisés já estava sumido há 40 dias lá para cima do monte, lá, conversando com Deus, e eles não sabiam se o Moisés ia voltar, né? Há quem diga que o interesse deles era fazer realmente um Deus estranho, que lembrasse o Deus do Egito, se esquecendo do Deus que verdadeiramente os tinha livrado do Egito. Há quem diga que essa ideia foi de egípcios que vieram no meio do povo libertado lá do Egito. E esses egípcios, então, na melhor das intenções, queriam, né, fazer a imagem do verdadeiro Deus e associar a imagem do verdadeiro Deus a um bezerro. Por isso fizeram um bezerro de ouro, né? É normal ficarmos com a primeira opção, né? O povo, então, se lembrou dos deuses antigos e, pensando que Moisés já tinha ido embora, né, tinha morrido lá no monte, então talvez o Deus de Moisés não fosse o verdadeiro Deus. Também tudo conjectura, nada disso está no texto, ok? Apenas a possibilidade de compreensão a respeito desse evento aí. Passando ao próximo momento, nós temos que, entre o capítulo 20 e o capítulo 32, nós temos uma descrição do tabernáculo, né, de como é que deveria ser o processo de adoração, né, os rituais de adoração, e principalmente a descrição de como seria o templo que o povo utilizaria para fazer os seus serviços religiosos. Isso que você vê no Antigo Testamento, na maior parte do tempo, vai se chamar de tabernáculo, feito de madeiras móveis, né, feito de material coberto de ouro, feito de peles, né? Então, é um tabernáculo, é um templo móvel. Tudo isso pode ser carregado ao longo do deserto, porque, por enquanto, é um povo nômade e não pode deixar de ter a sua prática religiosa a partir do momento que fizeram aliança com Deus ali no Monte Sinai. Tá, ok? Então, você vê uma descrição longa e minuciosa ao longo do livro de Êxodo a respeito das peças que vão compor esse santuário que é móvel e através de todo o tempo que eles estiverem peregrinando. Isso só vai ser substituído por um templo fixo quando da época do Salomão, né, o terceiro rei do país de Israel já estabelecido. Né? O pai dele, o Davi, como eu já comentei com vocês, tem a ideia de construir um templo para Deus, uma casa para Deus. Deus dá uma resposta muito bonita para ele, né, que Deus não cabe em templos construídos por mãos de homens, né, mas que Deus encarregaria o filho de Davi de construir esse templo em favor de Deus, tá bom? Sigamos em frente, então, isso é só para o seu conhecimento. Uma das peças mais importantes que tinha lá dentro do templo, né, era a representação própria da glória de Deus, era a Arca da Aliança. Tá? Ela tinha, então, aí o propiciatório, que é essa tampa de cima. Em cima do propiciatório, não dá para você ver nessa imagem, mas tem dois querubins, tá bom?
com as asas voltadas, a face voltada um para o outro, né? As asas voltadas uma para o outro, né? E no meio aí você está vendo um brilho, e é isso aí que o pessoal chama de Shekhinah, ou Shekinah, a manifestação da glória de Deus. É aí, então, daí então que vem aquela letra do hino conhecido aí nos tempos áureos aí, né, dos anos 90 aí, tempos áureos para mim, né, que era criança e iniciando a minha puberdade aí na época desse hino, né, aquele que vive entre os querubins, né, aquele que está entronizado entre os querubins, é uma referência a essa imagem aí, a glória de Deus representada entre os querubins, tá bom? Essa, então, é a Arca da Aliança, que é um baú, né? Tem a descrição dele aí ao longo dos capítulos de Êxodo aí, e dentro do baú, nós temos descrito aí que ficam as tábuas da lei, que é uma prova da aliança que Deus fez com o homem. Uma curiosidade, é dito aí na tradição, e no texto bíblico também, que as tábuas, elas eram escritas dos dois lados. Então, existe na cultura judaica, e na nossa até hoje, né, quando se trata de aliança, é uma prova da aliança, né, uma prova do contrato com cada parte, né? Aqui no Brasil, na sociedade ocidental, na verdade, na sociedade moderna, a gente tem até uma terceira via do contrato que fica num lugar que não possa ser destruído, que é o caso cartório, né? Então, a gente deixa uma cópia do contrato no cartório para, no caso de alguém quebrar o contrato, ali ter o contrato, então, que não foi adulterado, que está protegido de qualquer tipo de adulteração. E, no caso, como o povo fez uma aliança com Deus lá no Sinai, então, 2 cópias das tábuas da lei com os 10 mandamentos, uma referente ao povo e outra referente a Deus. Isso seria deixado dentro da Arca da Aliança como prova de que Deus fez uma aliança com o povo e que o povo aceitou. Tá? O que você vê aí também é a vara de Arão, né? Teve um episódio no meio do deserto lá onde o povo acaba rejeitando a liderança de Moisés e Arão, né? E principalmente a de Arão. E aí, lá em Números 17, Deus manda que todos os contendentes, né, todas as pessoas que estavam disputando o poder e duvidando que Deus tinha chamado Arão para ser o sacerdote de Deus diante do povo, cada um deles buscasse uma vara, né, uma vara seca, e escrevesse o nome dela, amarrasse todas essas varas aí, e no dia seguinte a vara escrevesse o nome, né, do proponente na vara, né, cunhasse, né, escrevesse com estilete, vou dizer assim, lá na madeira, o nome de quem era o representante da tribo, e aí a vara que florescesse seria a vara daquele que seria o verdadeiro representante sacerdotal do povo diante de Deus. E aí floresceu a vara de Arão, por isso, então, ficou sobrenaturalmente comprovado da parte do nosso Deus, né, uma coisa que mais nenhum outro ser humano poderia fazer, que é uma vara seca florescer. Né? E aquilo ali foi a demonstração sobrenatural de que o Arão foi escolhido para ser o líder, o sacerdote que representa o povo diante de Deus, e a família dele seria sacerdotal para sempre. E esse punhado aí dentro de uma vasilhinha também, que está sendo representado nessa imagem, seria o maná, que era uma lembrança perpétua de que quando no deserto o povo foi milagrosamente, sobrenaturalmente sustentado pelo maná que descia do céu todos os dias, com exceção do sábado. No sábado não descia maná. Você vê aí nessa imagem a descrição dos espias de Canaã. Né? Em Números 13, nós temos que o povo vai a Canaã, 12 espias vão a Canaã, voltam com frutos de boa qualidade, enormes. Essa parreira aí, por exemplo, esse fruto de uva, esse cacho de uva tão grande, está lá em Números 13, versículo 23, tão grande que um homem não consegue trazer sozinho, tem que trazer de 2, olha só. E mesmo a terra sendo tão produtiva, tão boa, o povo desanima de conquistá-la. Apenas 2 espias, Josué e Calebe, são, então, pessoas que falam bem da terra. Os outros 10 falam mal, o povo desanima e Deus dá um ultimato, né? Nenhum de vocês que negou-se a receber bem a terra que eu já prometi dar a vocês, vai entrar nela. Todos vocês vão morrer no meio do deserto. Aqui está a causa do povo peregrinar durante 40 anos no deserto. O plano de Deus, a determinação de Deus, então, era que o povo caísse ao longo do deserto, né? fosse morrendo de morte natural ao longo da sua caminhada pelo deserto. Então,
desde o dia em que o povo negou entrar na terra por medo ou por descrença, até o dia que o povo, de fato, assume a terra prometida, passam-se 40 anos de peregrinação no deserto. Tá? O livro de Números, pessoal, inclusive, no meio do povo judeu, ele é chamado de no deserto, porque é assim que começa o livro de Números. E é uma situação complicada, é um momento de provação, tanto é que no nosso meio protestante, nós sempre dizemos que quando estamos atravessando um momento de dificuldade, nós estamos atravessando um deserto, né? E, de fato, o deserto é o local onde se perdem os costumes ruins, onde se tem a fé provada, onde se revela o verdadeiro caráter de uma pessoa sob pressão, né? E é onde se tem que manifestar, manter a sua fidelidade e lealdade diante dos princípios dados por Deus, né? Essa é uma cena dramática, uma cena triste, que custou a entrada de Moisés na Terra Prometida. Moisés, então, muito nervoso, toda vez que o povo pedia água ou pedia comida, já dava uma testada nele, né? Você quer matar a gente, por isso você trouxe a gente para o meio desse deserto, você não sabe onde é que você está indo, você não tem ideia de nada, você não sabe como fazer, você trouxe a gente para poder enganar aqui, né? Em um determinado momento, não era a primeira vez, né? O povo pede água para beber e Deus fala, olha, fala para a rocha que a rocha vai soltar água. E o Moisés, muito nervoso, né, dá 2 pauladas na rocha, a rocha sai água, mas Deus fala com ele, olha, você podia ter me honrado nesse momento e você resolveu não me honrar, né? Então Deus, com muita severidade e muito zeloso da sua própria santidade, fala que ele vai continuar na missão dele, entretanto ele não vai entrar, não vai botar os pés na terra prometida, e Deus não aceita a negociação. Esse evento você vê em Números 20, essa imagem especificamente aí no versículo 11 de Números, tá bom? Como eu disse, isso custa para Moisés a sua entrada na Terra Prometida, né? Quando chega lá em Deuteronômio 34, ele sobe ao cume da montanha, vê, né, todos os limites da terra que Deus deu a Abraão por promessa, e ali Deus o recolhe, né? Nunca mais é visto o corpo de Moisés, Deus o sepultou, digamos assim, e a gente acaba conjecturando, né, que o corpo dele nunca foi encontrado, porque a chance do povo idolatrar este homem e transformá-lo numa imagem para ser adorada para sempre, né, era muito grande. Bom, pessoal, temos então aí o fechamento da explicação da vida de Arão, de José, até o finalzinho da vida de Moisés, e na sequência, na próxima aula, a gente vê então as leis de Moisés, mas penso também em falar com vocês um pouquinho aí da vida do Josué, que é o sucessor. Na verdade, acho que a gente dá até para poder dar uma passagenzinha aqui rápida na questão de Josué, porque o Josué é o sucessor. Aqui a gente tem, então, o fechamento dos livros, né, do Pentateuco, a narrativa do Pentateuco, temos Números, Deuteronômio. Deuteronômio nós temos a recontagem das leis, né, a descrição, no momento prestes a entrar na Terra Prometida, o Moisés chama o povo para poder rever a aliança, rever as leis que Deus tinha dado para eles passarem a cumprir assim que entrasse na Terra Prometida, né, isso antes do Jordão, e então nós temos a descrição das leis aí em Deuteronômio. E na sequência vem o livro de Josué. O Josué, o ponto mais marcante da vida do Josué, que a gente vê, que a gente recorda bem aí no livro de Josué, o Josué é um general de exército, é um líder militar que vai conduzir o povo para a conquista da Terra Prometida, e a vida dele é de combate, é uma vida de guerra mesmo. Tá? Foi citado lá no tempo, nós citamos lá no tempo que milagrosamente, né, a única estratégia de guerra de colocar a banda na frente de um combate foi essa que Deus deu para Josué aí, e ele coloca os levitas na frente para poder tocar chofar após algumas voltas no entorno da cidade, né? No exato momento que Deus determinasse, os levitas tocariam o chofar, o povo gritaria e essa cidade fortificada por grossos muros aí, que é a cidade de Jericó, teria os seus muros implodidos, e assim o povo de Israel poderia entrar, conquistar a cidade, né, e prosseguir na sua caminhada até a terra de Canaã, que seria a terra que se transformaria no país de Israel. Com isso, então, pessoal, agora sim, a gente encerra a aula, tá bom? E peço a você que fique atento, né, que acompanhe as aulas conosco. Na próxima aula, a gente passa, então, a estudar as leis que Deus deu a Moisés para que o povo de Israel cumprisse, né?
dentro da terra de Canaã, que aí passaria a ser o país de Israel, e principalmente na existência, na vigência do templo, né, que Deus desenhou, né, para eles lá no deserto, e depois também, né, enquanto perdurasse, enquanto existisse o templo. Algumas leis dependem muito do templo para serem cumpridas. Como o templo não existe hoje, né, no ano 2021 nós não temos o templo de Israel construído, então algumas leis nem os próprios judeus conseguem cumpri-la. Né? Daí, então, a expectativa deles de que o Messias deles venha e restaure o templo para que eles possam voltar a cumprir os mandamentos na integralidade. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Forte abraço e Deus nos abençoe.